Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltamos ao futebol, só que dessa vez não é para falar sobre algum astro ou um grande atleta que passou pelos campos por aí, e sim de uma história super bacana que poucas pessoas conhecem. E é claro, eu sei que você estava com saudade de mim, então a gente volta, depois dessa folguinha que eu me dei aí na Semana Santa, a gente volta com tudo, com essa história, e já prometendo para vocês que nas próximas semanas a gente vai ter uma série especial voltada para os Jogos Olímpicos. Sim, estamos aí próximos, no mês de julho, começa as Olimpíadas de Tóquio, que eram para ser realizadas no ano passado, e para celebrar este momento, vou trazer para vocês um pouco da história dos Jogos Olímpicos. Desde o ano de 1896, que foi o primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna, até o Rio 2016, que foi as últimas Olimpíadas realizadas, antes dessa que será realizada este ano. Mas, antes disso, vamos voltar aqui para o tema de hoje, voltar para o futebol, falar desse jogo que marcou uma história conhecida como Milagre de BH, vocês vão entender o porquê. Porém, antes de começar a falar exatamente desse jogo, eu quero lembrar vocês daqueles pedidos básicos. Aquela curtida, o comentário, aquele comentário que você me falando o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, o que você quer ver por aqui. Tudo isso já conta bastante. Também tem uma hashtag no final, não se esqueça disso. E também, super importante, você se inscrever no canal. E, se for possível, também aciona aquele sininho, aciona o sininho, que assim você fica sabendo quando novos vídeos estiverem por aqui, beleza? Então vamos lá, gente, contar essa história desse jogo, desse milagre de BH, que coloca frente a frente a seleção inglesa e a seleção norte-americana na Copa daqui do Brasil, de 1950, beleza? Para mais detalhes, fiquem aí no vídeo. Vambora! Bom, galera, para vocês entenderem qual a importância desse jogo, a gente tem que falar o que é o jogo, né? Foi uma partida entre a seleção inglesa e a seleção norte-americana. A seleção inglesa era muito badalada, como é até hoje, talvez um pouquinho menos. Criadores do futebol, tinha uma das principais ligas da época, jogadores que já chegavam a ser profissionais. Enquanto isso, os Estados Unidos não era basicamente nada. Até porque a gente sabe que os americanos nunca deram tanta bola para o futebol, a não ser o feminino. Isso também está mudando hoje em dia. E também aquele time americano tinha basicamente jogadores amadores ou quase profissionais, podemos dizer assim. Para você ter uma noção, eles tinham empregos bem fixos que eles tinham para que eles pudessem sustentar suas famílias, que variava desde lavador de pratos de cozinha, também tinha motorista de carro funerário, além de professor de ensino médio, entre outros grandes empregos que a gente tem por aí. E ele jogava futebol, digamos que por diversão. E aquele time americano foi mais ou menos um catado para vir para o Brasil jogar aquela Copa do Mundo. A Inglaterra também era considerada como a principal equipe de futebol naquele período. Muito também pelo que ela fez pós Segunda Guerra Mundial em amistosos e torneios em que participou. Para se ter uma noção, foram 23 vitórias, 4 derrotas e 3 empates até chegar na Copa do Mundo. Por outro lado, os Estados Unidos vinham exatamente em mão contrária. Eles fizeram 7 jogos, perdendo todos. Se pegar todos esses 7 jogos, ele teve um placar de 42-2. Ou seja, tomou 42 gols e fez apenas 2 em 7 jogos. O que esperar? E para melhorar ainda, a Inglaterra foi para a América do Norte fazer, digamos que uma pré-temporada para a Copa do Mundo, se preparar para a Copa. Com isso, ele enfrentou alguns times locais e também teve a oportunidade de enfrentar a seleção americana em uma partida amistosa na cidade de Nova York. E a seleção inglesa ainda poupou vários jogadores principais, os titulares, para aquela partida. Foi apenas 1-0 a partida, mas foi um massacre. Com isso, os americanos, digamos que até teve um pouquinho de ânsia, um pouquinho de vontade de chegar na Copa e até fazer bonito, porque perder de 1-0 de um time muito superior a eles já foi um ótimo resultado. Porém, para viajar para o Brasil, como americanos, vários atletas americanos não tinham a cidadania americana. Para você ter uma noção, 5 atletas conseguiram a cidadania americana faltando poucos dias para o embarque para o Brasil. E além disso, como eu falei,
alguns atletas tinham profissões e tinham que pedir permissão aos seus trabalhos para poder viajar. Um deles, por exemplo, não conseguiu. Você imaginar que loucura e que bagunça era essa seleção americana. Era tão bagunça, que o time americano teve apenas um treino antes de viajar para o Brasil com um time completo. E esse treino foi exatamente no dia desse amistoso contra a Inglaterra. Outra característica desse time americano é que basicamente todos eles eram imigrantes ou filhos de imigrantes. Tinham descendentes de italianos, descendentes de alemães, haitiano. Cara, era o mundo inteiro dentro dos Estados Unidos. E para encerrar aí, para você ver como é que significava o time inglês e o time americano, nas bolsas de apostas, a Inglaterra era favorita para ganhar a Copa do Mundo, pagando 3-1, enquanto os Estados Unidos, se fosse ganhar aquela Copa, pagaria 500-1. Você tem uma noção de como é que era a expectativa desse jogo para os americanos e também para os ingleses. E aí vamos para o pré-jogo. Para falar a verdade, é um pré-copa, podemos dizer assim. A Inglaterra nunca havia participado de um Mundial da FIFA, porque ela tinha um problema de aceitar o pagamento para jogadores amadores. Era uma coisa complicada que fez com que os ingleses não quisessem participar nem no Mundial de 1930, 34 e 38. Enquanto isso, os Estados Unidos já haviam participado de um Mundial. Entre eles, o Mundial de 1930, o primeiro, na qual os americanos ficaram em terceiro lugar. Sim, os americanos foram muito bem logo na sua primeira edição. Mas isso ficou para trás. Até porque a gente sabe que depois das 3 primeiras edições, houve a Segunda Guerra Mundial. E com isso, o mundo ficou maluco. E, inclusive o mundo do esporte. As Copas do Mundo e as Olimpíadas não tiveram suas edições regularmente de 4 em 4 anos, como existem até hoje. Com isso também, boa parte dos atletas tiveram que servir aos seus países, às suas nações, nesses conflitos. Por exemplo, para se ter uma noção, vários atletas norte-americanos, mesmo sendo imigrantes ou filhos de imigrantes, serviram os Estados Unidos na guerra. Isso não aconteceu tanto com os ingleses, até porque a maioria deles já eram profissionais em suas equipes lá na Inglaterra. Mas aí, voltando ao Mundial de 1950. Sabemos que o Brasil foi sede desse Mundial e era basicamente assim. As seleções foram divididas em grupos e a Inglaterra e os Estados Unidos foram sorteados para participar do grupo 2, junto com a Espanha e com o Chile. Na época, a vitória valia 2 pontinhos, o empate 1 e a derrota, como hoje, também 0 pontos. Em suas primeiras partidas, a Inglaterra venceu a seleção chilena por 2-0, enquanto os Estados Unidos perderam da Espanha por 3-1. O jogo entre os dois foi na segunda rodada. E o jogo não aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. O jogo aconteceu na cidade de BH. Por isso, milagre de BH, em Belo Horizonte, no estádio Independência, que foi construído para ser sede de jogos da Copa do Mundo de 1950. Na época, o estádio pertencia ao time 7 de setembro. 7 de setembro, dia da Independência. Lógico, o estádio se chamava Independência. E com isso, cenário pronto para o jogo entre americanos e ingleses. Os ingleses estavam se achando tanto, achando que iam ganhar as partidas com facilidade, que eles poupavam os seus principais atletas. Foi assim no jogo contra o Chile e também foi assim no jogo contra os Estados Unidos. Lembrando também que na época não existia substituições. Entrou com os 11 terminam o jogo. E se houver contusão, não tem como substituir. E agora, para saber do jogo realmente, próximo capítulo. Galera, a partida foi um massacre. Não no placar. Para você ter uma noção, com apenas 15 minutos de jogo, a Inglaterra já havia finalizado mais de 10 vezes, sendo que 6 delas eram chances claras de gol. E dessas 6, 2 bolas foram na trave. As outras, o goleiro dos Estados Unidos começou a se destacar fazendo defesas incríveis. O nome desse goleiro, que viria a se tornar o herói dessa partida, o principal nome e até hoje colocado num pedestal como um dos maiores jogadores do futebol norte-americano, é Frank Borghi. Frank Borghi, um goleiro que morava em St. Louis,
era o motorista funerário e defendeu tudo naquela partida. E o jogo continuou se desenrolando dessa maneira. A Inglaterra conseguindo armar boas jogadas, o time dos Estados Unidos bem perdido, para falar a verdade, conseguindo muitas finalizações dos ingleses e o Borg fazendo defesas incríveis. Claro que a gente não lembra com detalhes como é que foi essa partida. Se a gente for ver os relatos de pesquisas, de textos sobre o Mundial, sobre esse jogo, a gente vai ver realmente que foi o nome da partida e a Inglaterra fechando no ataque. O primeiro tempo foi basicamente ataque contra a defesa. A equipe dos Estados Unidos conseguia sair muito pouco para o ataque e mesmo assim perdendo a bola rapidamente. O que mudou um pouquinho esse panorama foi que aos 38 minutos, em uma bola vadia, fugida ali da defesa dos Estados Unidos, chegou na lateral direita de ataque dos norte-americanos. E nisso, o jogador norte-americano conseguiu cruzar e o atacante dos Estados Unidos, que é haitiano, fez um peixinho para marcar o gol que abriu o placar naquela partida. O nome desse jogador era Gettins. Sim, esse jogador haitiano era lavador de pratos lá nos Estados Unidos e não tinha cidadania americana até poucos dias. Lembra que eu comentei? Ele não tinha cidadania americana. Ele conseguiu poucos dias antes, embarcou e fez o gol, né, dessa partida que deu a vitória aos norte-americanos. Mas vamos continuar contando um pouquinho essa história. Com um gol, a Inglaterra cresceu ainda mais na partida e os Estados Unidos falou assim, cara, consegui fazer meu golzinho, agora eu vou me defender aqui, fechar a casinha e vamos ver o que dá. E mesmo com a Inglaterra ainda criando bastante no primeiro tempo, eles não conseguiram empatar, indo para o intervalo. E aí uma curiosidade bacana, essa partida estava sendo transmitida pela rádio. A gente sabe que em 1950 ainda não existia televisores aqui no Brasil. Com isso, a população de Belo Horizonte estava ouvindo o jogo e, vendo a história bacana que estava sendo criada, resolveu ir para o estádio. Para você ter uma noção, dentro do estádio, quando a partida começou, tinha 10 mil pessoas. Com o jogo no rádio, as pessoas gostando do que estavam ouvindo, outras 3 mil entraram no estádio de alguma forma. Ou subindo em cima do muro, sentando em árvore, entre outras coisas, tudo para ver aquele jogo. E sim, torcendo para os Estados Unidos. A partir daí, os Estados Unidos sentiram realmente a torcida do Brasil. E você pensa que o segundo tempo foi diferente? Não foi diferente. Galera, novamente a Inglaterra ficou em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiram ficar com a bola por mais de 15 segundos. Claro que isso aí é tudo exagero, mas eles não conseguiam manter. Dificilmente eles conseguiam passar ali no meio de campo e criar alguma chance de ataque. E o goleiro Frank Borg continuou se destacando e fazendo milagres. Talvez o mais impressionante deles foi faltando 8 minutos para o jogo terminar. O craque inglês daquele time era o Mortensen, jogador profissional que era considerado um dos maiores daquela época e também que não havia jogado naquele amistoso lá contra os Estados Unidos em Nova York. No final da partida, ele recebeu um lançamento e sofreu uma falta violenta do zagueiro norte-americano Charlie Colombo. A falta, segundo os ingleses, aconteceu dentro da área, enquanto os norte-americanos e o juiz falaram que a falta foi fora da área. E assim, a falta foi colocada fora da área para ser cobrada. Na cobrança, o jogador inglês colocou a bola para dentro da área e um outro atacante inglês cabeceou a bola para o gol. Nesse cabeceio, a bola estava para entrar e os ingleses acharam que seria o gol, assim como toda a torcida dentro do estádio. Só que, mais uma vez, o Frank Borg conseguiu tirar a bola de dentro do gol. Os ingleses até hoje falam que aquela bola entrou. Para os americanos e principalmente para o juiz, o goleiro norte-americano conseguiu tirar em cima da linha. Ao final da partida, 1-0 para os Estados Unidos e foi uma vitória nacional. A torcida brasileira invadiu o campo para parabenizar os norte-americanos, comemorar junto com eles, pegaram os jogadores, colocaram nas costas, jogaram para cima. Foi uma cena de final de campeonato. Os americanos ficaram super felizes. Um time de profissionais contra um time de amadores. Em uma Copa do Mundo, ver o Davi ganhando Golias
foi uma coisa impressionante. Galerinha, agora deixa eu contar pra vocês como é que eu descobri esse jogo. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás para ser mais verdadeiro, eu ganhei alguns DVDs. Uns falando da história da FIFA e um com um filme que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Duelo de Campeões. Era um jogo de futebol. E aí eu assisti o jogo, eu achei a história super interessante, e aí depois eu fui descobrir que a história era real, e era exatamente a história deste jogo. A seleção americana contra a seleção inglesa na Copa de 1950. E cara, vou ser bem sincero, se você for pegar como é que foram as gravações, as cenas de futebol nesse filme e comparar com outros filmes de futebol, cara, é gritante a diferença, é gritante. Se você pegar esse filme e ver as defesas do goleiro, se você ver como é que o jogador chuta a bola, tudo isso, você vê muito mais realidade do que nos outros filmes de futebol. Que diga aquele filme Gol. E temos gente super importante nesse filme, como por exemplo, o Leônidas, do filme 300, Gerard Butler, fez o goleiro Frank Borg, da seleção americana. Ele era o goleiro, cara, e defende bem, viu? E defende muito bem. Quem também está nesse filme é o ator Patrick Stewart, que é o Dr. Xavier, lá do X-Men. Ele faz o papel, atualmente, de um jornalista. O único jornalista norte-americano que veio para o Brasil cobrir a Copa do Mundo. E o filme conta exatamente desde o processo da procura de jogadores dos Estados Unidos em peneiras na cidade de St. Louis, contando a história deles, tanto familiar quanto profissional, o amor pelo esporte que eles tinham, a rivalidade que eles tinham com outros atletas do time americano, por ser de outras regiões, por ser de outras nacionalidades, né? Porque, como eu falei, tinha os italianos de St. Louis, tinha jogador com descendência alemã, entre as coisas, tinha uma rivalidade bem pesada entre eles também. E também a rivalidade criada com os ingleses, principalmente a partir desse jogo amistoso realizado lá em Nova York. Claro que o filme aumenta muita coisa, a gente tem que saber disso, até porque a gente precisa romantizar um pouquinho a história para atrair um pouquinho mais o público. Eles colocam, por exemplo, esse jogo amistoso lá em Nova York, que foi 1-0 só, no filme foi tipo 10, 20-0. Né? Foi 1-0 só no primeiro tempo, depois no segundo tempo, Jesus amado. Eles também colocaram os jogadores ingleses como prepotentes, nariz empinado, aquela coisa toda, a gente sabe como é que é. Tem que criar um vilãozinho. E é claro também toda a dificuldade deles aqui no Brasil. Colocaram que eles chegaram no Rio de Janeiro, não tinha campo para treinar, e também coloca toda uma situação de uso do uniforme, por questão de respeito, ainda mais eles todos sendo ex-combatentes ou militares, tudo isso aí entra no contexto. Resumindo, é um filme memorável? Não, não é um filme memorável. Só que é um filme bacana, principalmente para amantes de esporte. Como eu falei, eu gosto desse filme muito pela veracidade ou proximidade da veracidade das cenas do jogo, coisa que eu vi em filme nenhum, e por isso que eu recomendo ele. E aí uma outra curiosidade também tem nesse filme é que a seleção norte-americana jogou com esse uniforme aqui que vocês estão vendo, branco com uma faixa vermelha. 50 anos depois, na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a seleção norte-americana reeditou este uniforme e jogou também uma partida naquele Mundial com esse uniforme. Super legal. Eu queria comprar, viu? Eu achei esse uniforme lindo pra caramba. Bom, galera, esse filme não tem muito mais o que comentar realmente. Só que eu acho legal mostrar esse jogo porque a gente conhece muito a história das coisas relacionadas ao nosso país, ao Brasil. E tem essas histórias que são muito pequenininhas, que aconteceu numa Copa onde que o jogo marcado foi aquela final, 2-1 para o Uruguai, e é uma história que eu acho legal ser contada. Né? Uma história de superação, super bacana, vale muito a pena a gente ver. Eu aconselho realmente vocês verem esse filme, que está até aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Duelo de Campeões, DVDzinho. E é isso aí, cara. É uma história super legal para ser contada. Assistam, vale bastante a pena. E confirmem para mim se realmente as cenas de futebol são bem realistas, ok? Conto com vocês. Isso aí, galera. Aqui eu trouxe uma nova modalidade desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Contar um pouquinho de histórias de filmes de esporte. Eu acho que vale a pena contar aqui também.
Também quero fazer tipo um top 5, um top 10, contando para vocês filmes sobre esporte. E isso que tá me devendo é meu amigo Jorge, viu? Jorge tá me devendo esse vídeo aqui que a gente conversou tem quase um ano, viu, cara? Não esqueci, não. E isso, é claro, quero que vocês vejam bastante por aqui. Se você tem algum filme sobre esporte que queira que eu conte aqui também, coloque nos comentários, me diga qual filme você quer ver por aqui também. Claro, se tiver algum personagem para contar a história dele também, pode colocar aqui. Estou aberto a sugestões como sempre. Ih, rapaz, esqueci nada. A hashtag é Milagre de BH. Claro, nada mais belo do que escrever o nome dessa história maravilhosa. Milagre de BH. Hashtag aí para você colocar nos comentários. Tranquilo? Não se esqueça, novos vídeos todo domingo às 10 horas da manhã aqui no seu canal Sport Life. Tranquilo? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.